Orar é se reconhecer fraco, incapaz e dependente de Deus. Nada disso agrada o ser humano que desde criança é ensinado a ser independente e quando cresce consome livros de autoajuda. Portanto, a oração é a negação da autossuficiência. Jesus ensina que orar não é ficar repetindo palavras como fazem os pagãos. Não é entoar sons hipnóticos, como aqueles mantras tibetanos, ou usar de palavras mágicas ou fórmulas secretas para liberar algum tipo de energia cósmica. Não, a oração não é o Shazam ou abracadabra do cristão. Orar é comungar com Deus nossas necessidades, é sentar-se ao lado dele e conversar sobre elas. Mas por que orar se Deus sabe de antemão o que nós precisamos ou o que nós vamos pedir? Bem, porque Ele quer enxergar dependência em nós. E porque Ele gosta quando nós conversamos com Ele. Orar é fazer o caminho inverso do homem no Éden, que quis ser independente de Deus, autossuficiente, dono do seu próprio nariz. A oração nos põe de volta em nosso devido lugar. Antes de ensinar a oração conhecida como Pai Nosso, Jesus condenou a mera repetição. Você se lembra disso? Repetir as palavras. Portanto, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Trata-se de um modelo de como nós devemos orar. Não é o que, mas o como. Primeiro vem o reconhecimento da posição que Deus ocupa no céu, acima de nós, e também o reconhecimento da sua santidade, que significa a separação de todo o mal. Equivale reconhecer que os nossos interesses particulares podem não ser os interesses de Deus. Ele vê o cenário de todo lá de cima e ele sabe o que é melhor para nós. Daí, depois disso, venha a nós o teu reino, e não o contrário. Os interesses do céu devem prevalecer sobre os da terra. É só após reconhecermos o que Deus é e que Ele tem a primazia, só depois disso que vem os pedidos, que são basicamente para o suprimento das necessidades físicas, proteção, e intercalados com um pedido de perdão. Mas esse perdão não é o perdão judicial de nossos pecados que nós recebemos por graça e pela fé em Jesus. Aqui é um perdão parental, é um perdão relativo. É a condição momentânea para recebermos o que pedimos. É como se meu pai dissesse: Marinho, você não vai ganhar a bicicleta enquanto não fizer as pazes com sua irmãzinha. Mas como perdoar? Com o perdão de quem já foi perdoado. Aí sim, é o perdão judicial absoluto. Para entender melhor isso, veja como o apóstolo Paulo coloca o perdão em uma carta que ele escreveu aos Colossenses. Assim como Cristo perdoou vocês, perdoem também os outros. Do ponto de vista judicial, só consigo perdoar porque fui perdoado, já fui perdoado. E você já foi perdoado de todos os seus pecados? Esse perdão pleno e absoluto você só obtém porque Jesus pagou o preço em seu lugar, morrendo na cruz e ressuscitando. Deus quer perdoar. Esta é a primeira oração que você deve fazer. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu pergunto, onde está o seu tesouro? Tesouro é qualquer coisa que a gente deseja mais do que tudo. É a prioridade máxima, é a nossa razão de viver. Toda pessoa tem ou está procurando algum tipo de tesouro. Pode ser dinheiro, pode ser família, relacionamento. Como saber se é um tesouro? Se você achar que não pode viver sem, ou que só vai ser realmente feliz se conseguir aquilo, então é o seu tesouro. Pode ser algo tão banal quanto emagrecer e melhorar de aparência. Você já ouviu falar de pessoas que morreram tentando? As pessoas são capazes de qualquer coisa para ter um tesouro estético. Já ouviu falar de alguém que matou ou morreu pela pessoa amada? Aquele relacionamento era o tesouro, o senhor da vida daquela pessoa. Avalie os seus tesouros no longo prazo e você vai entender o que Jesus quis dizer. Em 100 anos, todas as pessoas que você conhece hoje estarão mortas. Na melhor das hipóteses, se você tiver sido alguém de destaque, colocarão um busto seu em alguma praça para sua cabeça virar latrina de pombo. Mas nada mais que isso. Quando Jesus usou a expressão servir a dois senhores, estava falando da relação escravo-senhor. E eu nem preciso lhe dizer como é fácil nos tornarmos escravos do dinheiro, da carreira, do sucesso. Todas essas coisas podem ser boas, podem ser lícitas, mas Deus não quer que sejam o centro e a razão do nosso viver. Deus reivindica esse lugar. A diferença é que quando é Ele quem ocupa esse lugar,
Já não somos escravos, mas filhos. Todas as outras coisas são conseguidas com esforços. Deus você consegue quando descansa, quando entrega os pontos, quando coloca em sua vida uma daquelas faixas sob nova direção. Só em Deus você encontra descanso, porque Ele fez todo o trabalho. Só em Deus você encontra plenitude, porque Ele é Deus. Mas de que Deus eu estou falando? Do único Deus, do seu Criador, daquele que espera que você faça algo para se salvar? Não, daquele que não espera, mas que providenciou tudo para você poder chamá-lo de Pai. O Deus que enviou o seu Filho a este mundo para morrer, para a sua salvação, e ressuscitou para a sua justificação. Eu não disse que alguém é capaz até de morrer por um tesouro? Por que tesouro você acha que Jesus deixou o céu para vir a este mundo morrer? Por você. E você, qual é o seu tesouro? Olhem para as aves dos céus, disse Jesus. Olhem para os lírios dos campos. Você já viu um passarinho preocupado com suas ações na bolsa de valores? Ou um lírio na dúvida de que roupa vai vestir? Deus cuida deles, apesar de não terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, como eu e você fomos. Então quer dizer que a gente pode viver livre de compromissos como vivem os pássaros e inconsequentes como crescem os lírios? Não. As comparações param aí. Tanto os lírios como os pássaros vivem para comer, beber e se multiplicarem. E você? Você vive para quê? Comer, beber e fazer sexo? Você vale mais do que as aves e do que os lírios. E eu realmente não creio que Jesus tenha vindo a este mundo morrer por pardais e bromélias, por mais que sejam criações de Deus. Jesus veio morrer por mim e veio morrer por você. É claro que eu e você precisamos trabalhar para ter o que comer, beber, vestir. Desde a queda de Adão, toda a terra e a criação que nela há virou uma ruína de dar dó. E enquanto Deus não colocar ordem nisso, nós vamos continuar comendo pão com o suor do nosso rosto. Agora você vai dizer que eu cheguei no X da questão, que é só graças ao seu trabalho, ao seu esforço, que você pode ter o que tem e pode suprir as necessidades de sua família. Enfim, comer, beber, dormir, pagar a conta do celular. Será que é por causa do seu trabalho? Se Deus tivesse feito você nascer no deserto da Namíbia, você não seria hoje o que é. E nem teria o que tem. Portanto, é bom começar a reconhecer que, apesar de Deus não ser visto no palco de sua vida, Ele atua nos bastidores, sim. Afinal, Ele é dono do teatro. Ele é o diretor do espetáculo. Ele é aquele que tem o poder de baixar a cortina quando Ele bem entender. Injusto, você vai dizer, né? Eu quero dirigir minha vida, eu quero decidir quem sou, eu quero decidir quem vou ser, sou eu quem deve dizer quando devo sair de cena. Eu sei, você quer tudo isso, mas a vaga para Deus já foi preenchida. E tem mais, você não é uma ilha, e a sua vida acaba influenciando a vida de muitos dos bilhões de habitantes do planeta. Tem que ter um diretor para tudo isso. Quer ver? Se aquele chinês que você nem conhece tiver feito alguma bobagem na hora de montar esse celular que você tem aí, ele pode falhar justo na hora que você mais precisar dele. Portanto, acostume-se com a ideia de que precisamos sim de um diretor geral. Precisamos sim de Deus. Mas a questão aqui é a preocupação, a inquietação com as necessidades básicas. Se ainda não creu em Jesus para ter sua salvação garantida, comece com esta preocupação. Porque não existe uma necessidade mais básica do que garantir o seu destino eterno, o seu futuro. E que futuro! O que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, todas as outras. Que lugar ocupa Jesus em sua lista de prioridades? Não é a primeira coisa da sua lista? Então, nesse caso, é melhor você se preocupar mesmo. Não julguem para vocês não serem julgados. Jesus disse isso, mas o que quer dizer? Que os juízes devem considerar inocentes todos os bandidos? Ou que no próximo jogo não haverá mais um homem de preto correndo no gramado? Não, não é bem assim. Por outras passagens da Bíblia, você descobre que Jesus condena julgarmos os motivos das pessoas. Tirarmos conclusões por sua aparência, coisas desse tipo. Evidentemente,
há coisas que devemos sim julgar, como as coisas que as pessoas dizem ou fazem, especialmente quando o assunto é Deus. Por isso nós temos uma medida, e para isso essa medida nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus. Então o problema não está no julgar, não está no julgamento, mas na trave que temos nos olhos, na incapacidade de enxergar o que é certo e errado, na hora de querer tirar o cisco do olho alheio. Né? Ninguém pode querer julgar qualquer coisa ou a si mesmo se não tiver um padrão. E precisa ter uma medida perfeita para isso. Se você não apelar para Deus como padrão e medida para o seu discernimento das coisas e pessoas, acabará adotando o referencial mais conveniente. Adivinha qual? Você mesmo. E é aí que começa a julgar os outros, até como forma de terapia. Você sempre vai se sentir bem se encontrar alguém pior. Sabe como é? Eu bebo, mas não roubo. Eu roubo, mas não mato. E por aí vai. Como o mundo é uma grande feira de vaidade e maldade, o que não falta é gente pior do que você, para você se comparar. Mas o que acontece se você se comparar com Deus? O que acontece se você se comparar com Jesus? Vai ser péssimo para o seu ego, né? Pois você vai estar diante da perfeição e do homem perfeito. É por isso que Deus deixa muito claro na Bíblia que todas as pessoas são pecadoras. Todas estão muito longe, muito distantes do padrão. Isso inclui eu e inclui você. O que fazer então? Melhorar? Bem, se você conseguir lavar carvão e enxugar gelo, vai tentando. Deus diz que não vamos conseguir. Você não vai conseguir coisa alguma se não recomeçar a partir do zero. Se não renascer, nascer de novo. Só que isso também não cabe a você. Você já viu algum recém-nascido se gabando do esforço que fez para nascer? Nem vai ver. Quem nasce não tem qualquer participação no trabalho de parto. O trabalho, a dor, o sangue, é tudo da mãe. Alguém sofreu, alguém correu o risco de morrer para você nascer. Para nascer de novo, não é diferente. Jesus sofreu, Jesus morreu e Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse viver. Não uma mera vida natural, mas uma vida eterna. Como receber isso? Ora, pedindo a Deus. Ele é bom, Ele quer perdoar, Ele quer salvar. Qual é o pai que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mas este é o assunto dos próximos 3 minutos, cujo tema é a oração. Peçam e vocês receberão. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e para aquele que bate, a porta é aberta. Você crê nisso? É claro que não. Pelo menos com sua mente natural, lógica e racional, aquela que veio de fábrica. Não faz sentido crer nisso, porque a sua mente foi feita para funcionar nesse ambiente de 3 dimensões, nos limites de tempo e espaço daqui. Para essa mente, para essa sua mente, as coisas que fazem sentido são as que cabem nessas condições. Agora imagine se você tivesse a perspectiva de Deus, que pudesse enxergar e avaliar as coisas sem as limitações de tempo e espaço. Se pudesse avaliar as coisas com a perspectiva da eternidade, tudo seria diferente. Se algo acontecesse hoje ou daqui a 1000 anos, não faria diferença. E é aí que entra a oração. Orar é falar com Deus, é discutir, é perguntar, questionar, pedir. Se você ler a Bíblia, verá que tudo isso fazia parte das orações dos homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. Portanto, orar é ter certeza da resposta, mas de uma resposta da perspectiva de Deus, não da nossa mente estreita. Dou um exemplo para você. Moisés liderou os israelitas durante 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida, mas Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Só permitiu que ele a visse de longe antes de morrer, por razões que não vêm ao caso agora. Aí você vem e diz: então, que história é essa de pedir, receber, buscar, encontrar, bater e abrir? Moisés não queria entrar na Terra Prometida? Sim, ele queria, e Deus atendeu o seu desejo quase 1500 anos depois. Na passagem dos Evangelhos, conhecida como Transfiguração, você vai encontrar Moisés, Elias e Jesus juntos, conversando no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Percebeu? Deus respondeu às orações de Moisés do jeito de Deus, no tempo de Deus, pela perspectiva de Deus. Um pai não dá uma pedra ao filho que pede um pão,
mas pode dar mais tarde, ou até dar alguma coisa melhor. Crianças pequenas pedem coisas absurdas aos pais e nem sempre convém atendê-las. E de que tamanho você acha que nós somos diante de Deus? Portanto, antes de orar, antes de pedir, é preciso ter a perspectiva de Deus. Isso você recebe graças a uma famosa oração que não foi atendida. Que ela dizia assim: Pai, afasta de mim este cálice. Se Deus tivesse atendido a oração de Jesus, não haveria salvação para ninguém. Ele não teria morrido na cruz e não poderia perdoar e salvar você. O seu destino qual seria? A morte e o juízo final. Mas Jesus morreu e agora você pode ter a salvação crendo nele e pode ter ainda sua mente renovada para enxergar as coisas do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus. E por mais curioso que possa parecer, essa mente larga e ampla você só consegue passando pela porta estreita e andando no caminho apertado, que é o assunto dos próximos 3 minutos. Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho amplo levam à perdição. O que quer dizer isso? De que porta ele está falando? Em outras passagens ele disse: eu sou a porta, e ele disse também: eu sou o caminho. Mas por que a porta é estreita? Porque para você ser salvo você precisa seguir uma lista de restrições? Não. A porta é estreita porque é individual. Para ter acesso a Deus, você precisa passar sozinho e pela única porta que existe, Jesus. Não existe outra porta? Existem muitas, claro, existem muitas, mas esta é a única que leva ao Pai. Jesus diz que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em outro lugar, diz que não há outro intermediário além de Jesus. Isso é claro o suficiente para você? Mas como ele pode dizer isso? Ele pode. Porque só Ele morreu para levar o nosso pecado. Só Ele foi capaz de pagar o preço da nossa libertação. Só Ele ressuscitou. E está hoje no céu num corpo. Os túmulos de Buda, Maomé ou de qualquer outro grande líder religioso estão cheios de ossos. O túmulo de Jesus está vazio. Mas é claro que a ausência de ossos não prova coisa alguma. É por isso que nem tudo é baseado em provas. Muitas coisas são baseadas em testemunhas. A ressurreição de Jesus teve muitas testemunhas, centenas delas. Essas testemunhas, essas pessoas não viram apenas um túmulo vazio, mas conviveram com Jesus ressuscitado durante 40 dias antes dele subir ao céu com o corpo e tudo. Quando você lê o jornal, você está acreditando no testemunho que o jornalista dá das coisas que ele viu, das pessoas que ele entrevistou. Notícia é isso, é o relato de pessoas que testemunharam um fato. Não é? A Bíblia não é só a palavra de Deus, mas é também um relato de fatos históricos. Você estava lá quando descobriram o Brasil? Quando Tiradentes foi enforcado ou quando Dom Pedro proclamou a independência? Não é? Se você não crer no testemunho dos historiadores, não vai passar de ano. E se não crer no testemunho que os apóstolos dão de Jesus, não irá crer em Jesus. E, portanto, se você não crê em Jesus, a porta é estreita e você deve passar por ela sozinho. É uma decisão sua, individual. Você não será salvo por pertencer a um grupo, igreja, religião, seja lá o que for. Você só é salvo se crer individualmente no Salvador. É algo muito pessoal. O fato de você estar acompanhado de pessoas que foram salvas, que entraram pela porta que é Jesus, não garante nada para você. Entre pela porta estreita, dê um passo de fé, mesmo sem saber o que você vai encontrar do outro lado. Isso é fé. Peça a Jesus para perdoar você, para salvar você. Creia naquele que morreu e ressuscitou por você. Aí sim, você poderá andar com Jesus. Ou melhor dizendo, andar em Jesus. Sim, porque Ele é o caminho, o único caminho. Mas esse assunto é para os próximos 3 minutos. Jesus falou da porta estreita do acesso ao Pai e falou também do caminho estreito, do andar com Ele, ou andar nele. Mas por que o caminho é estreito? Por acaso Deus quer restringir minha vida, quer restringir meus movimentos, quer tolher minha felicidade? Se você acha que ter um relacionamento com alguém é viver engessado, você não vai querer seguir a Cristo.
Para entender isso, tire já da sua cabeça a ideia de que seguir a Jesus é ter no bolso uma lista de coisas proibidas e permitidas. Não é. Seguir a Jesus é ter um relacionamento estreito com Ele. Olha a palavra estreito aí outra vez. Que tipo de relacionamento você espera de alguém que você ama? Um relacionamento estreito, não é mesmo? Íntimo, exclusivo. Nada mais normal do que Jesus exigir que você tenha um relacionamento assim com Ele. Quando duas pessoas se amam, uma só tem olhos para a outra. Só quer satisfazer a outra, vive exclusivamente para a outra. É por isso que muita gente foge de relacionamentos sérios, porque tem medo de perder a liberdade de solteiro, de viver sozinho. Mas se você olhar ao redor, verá que o mundo não está cheio de pessoas livres, o mundo está cheio de pessoas solitárias, vivendo apenas para si mesmas. É claro que um relacionamento real acaba tendo seus próprios limites, sempre é assim. Acaba sendo um caminho estreito. Todo relacionamento é. Quando duas pessoas se amam e assumem um compromisso, elas abrem mão de muitas coisas. Para Jesus ter esse tipo de relacionamento com você, Ele abriu mão do céu. Ele veio viver nessa terra, veio sofrer aqui, veio morrer aqui por você. Você seria capaz de morrer por Ele? No pacote de um relacionamento saudável, você recebe também a possibilidade de precisar engolir o que o outro diz. Tem gente que concorda com apenas algumas partes da Bíblia. Já ouviu gente assim? Que tipo de relacionamento é esse, no qual você só concorda, você concorda apenas com parte do que o outro diz? Nesse caso, o outro é Deus. E o que ele diz é a sua palavra, a Bíblia. Ah, mas Deus também não concorda com o que eu digo, você pode argumentar, né? Sim, é claro, Ele é Deus. Ele tem uma opinião perfeita. E é esta opinião que acabará prevalecendo no fim. Mesmo assim, Ele tem sido paciente com você, porque Ele conhece a natureza humana. Quantas vezes você já mudou de opinião na sua vida? E ainda quer discutir com Deus quem está com a razão? Não pode. A conversão implica em aceitar Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor, dono, diretor da sua vida. É um relacionamento, sim, mas não é de igual para igual. Se você acha que pode exigir isso, ainda não entendeu quem Ele é, quem é Jesus. Você seria capaz de falar como Tomé falou, quando ele viu Jesus ressuscitado e exclamou, Senhor meu e Deus meu? Você seria capaz? Assim, eu sei que tem muitos por aí que estão dizendo, Senhor, Senhor. E bem, esse é o assunto dos próximos 3 minutos. Jesus avisa para tomarmos cuidado, muito cuidado, com os lobos vestidos de ovelha, os falsos profetas. Como saber quem são? Pelos seus frutos. Árvores boas dão frutos bons, árvores ruins dão frutos ruins. Cabe um alerta aqui: os lobos são sedutores. Além de vestidos em pele de ovelha, eles vão querer vender para você a ideia de que seus frutos são bons. Ora, não foi isso que o diabo fez com Adão e Eva? Deus tinha avisado que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era morte certa. Satanás insinuou para eles que Deus estava escondendo deles a melhor parte da história. Deu no que deu. Adão e Eva foram atraídos pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne e pela soberba da vida. O que os lobos vestidos de ovelhas oferecem? Aquilo que apela para a ganância da carne, para a ganância dos olhos, para o orgulho. Se você sair pelas ruas convidando pecadores a se arrependerem de seus pecados e a crerem em Jesus para receberem a vida eterna, quanta gente você acha que vai conseguir atrair? Mas se você sair por aí prometendo saúde física, saúde financeira e saúde sentimental, vai atrair uma multidão. Jesus curou e alimentou as multidões, mas o Evangelho de João diz que muitos viram os milagres que ele fazia, e creram no seu nome por causa dos milagres, mas Jesus não confiava neles. Em outra parte, ele reclamou que as pessoas iam atrás dele por causa do pão. E você? Está atrás de Jesus por quê? Para ter saúde física, dinheiro, sorte no amor? Se for assim, você será presa fácil dos lobos. Para todo vigarista, existe alguém com o mesmo motivo, lucro fácil. Quem compra o bilhete supostamente premiado do estelionatário não é diferente daquele que vende. Um bilhete de 1 milhão e só pago 1.000? Uau, eu quero! Por causa da cobiça, acaba caindo no conto, acaba caindo no golpe. O pastor
diz que se eu der 1.000 para a igreja dele, Deus vai me dar 1 milhão. Eu quero. Percebeu a semelhança? Antes que você caia nessa conversa, Jesus avisa que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é genuíno. Dizer que é cristão ou evangélico não garante nada. E ele diz ainda, Jesus diz ainda, que um dia ele dirá de pessoas que pregam e curam e expulsam demônios em nome dele, que nunca as conheceu. Mas se os próprios discípulos faziam tudo isso, como distinguir o falso do verdadeiro? Bem, Judas fazia tudo isso, mas estava de olho mesmo, era no dinheiro. Por acaso é dinheiro que o pregador ali da esquina está oferecendo para você? É dinheiro que ele está pedindo? Desconfie. Desconfie também de você, sim, dos seus motivos. O que atrai você a Jesus? O peso de seus pecados e a preocupação com o seu destino eterno? Ou será que você quer uma solução mágica para conseguir uma mansão com carro importado na garagem? Quem está de olho na eternidade vai querer uma mansão no céu, não aqui, porque a mansão lá é eterna. Ela é construída sobre a rocha, e as mansões daqui são passageiras, construídas sobre a areia. Mas esse é o assunto dos próximos 3 minutos. Onde você está construindo sua casa, sua vida? Na rocha ou na areia? Jesus compara aquele que lhe dá ouvidos a alguém que coloca em prática o que ele diz, a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E a rocha é ele próprio, é Jesus. Muita gente acha as palavras de Jesus bonitas, motivadoras, mas quantos realmente o levam a sério? Não basta você escutar as palavras de Jesus, é preciso crer nele como Salvador e aplicar essas palavras à sua própria vida. É comum você encontrar empresas e pessoas por aí, e casas, né, com uma Bíblia aberta em algum trecho bonito. Será que aquilo é o alicerce de quem vive ou trabalha naquele local? Ou é apenas um objeto de decoração? Ou, pior, talvez seja apenas um tipo de amuleto para espantar a má sorte, trazer prosperidade. Será que é isso? Quem realmente crê em Jesus irá fundamentar toda a sua vida nele e em sua palavra. Ele é a rocha eterna, o único terreno seguro quando chega o temporal. Construir sua vida sobre qualquer outro alicerce é ser insensato, como quem constrói sobre a areia. Quando vem o tsunami, não sobra nada. Uma construção sólida exige sondagem do terreno, ensaios de resistência do solo, perfurações em busca da rocha, para poder apoiar ali o alicerce daquela construção. Você já fez esse tipo de pesquisa em sua própria vida? Você já se questionou para saber se está construindo sua vida sobre uma base que vai permanecer no final? Outro dia eu viajei ao lado de um homem muito rico e durante o voo ele falava de negócios de milhões e contou que tinha terminado de construir uma mansão e já tinha comprado um terreno para construir outra maior, no ponto mais alto do bairro. Segundo ele, o jeito era gastar enquanto estava vivo, porque depois da morte ele não fazia nem ideia de onde iria parar. Eu procurei dizer a ele que Deus queria que ele soubesse a respeito do seu destino eterno, mas ele imediatamente mudou de assunto. Deu a entender que não estava nem um pouco interessado no assunto. O importante para ele era viver o aqui e o agora. Eu não perguntei, mas eu tenho certeza de que antes de embarcar naquele voo, ele conferiu a passagem, verificou o número do portão de embarque, ficou atento aos avisos e chamadas para o voo, tudo isso para não perder um voo de pouco mais de 1 hora. Mas quando o assunto era a sua vida eterna, quanta imprudência. Você já verificou se está no voo certo? Você está atento aos avisos da palavra de Deus? Você tem sua vida firmada na rocha, que é Jesus? Eu e você precisamos dar atenção ao que Jesus diz. Afinal, nós somos leprosos por natureza. Mas esse é o assunto dos próximos 3 minutos. Jesus dá início ao seu ministério de curas e milagres para provar suas credenciais. Israel esperava pelo Messias e Deus queria mostrar que ele tinha poder sobre as enfermidades, a morte e os elementos da natureza. A primeira cura é a do leproso, o que tem grande significado para nós, porque a lepra na Bíblia é uma figura do pecado.
Nós nascemos pecadores e se você quiser receber qualquer coisa de Deus, deve começar pela cura de seu pecado, por sua salvação. Isso só é possível porque Jesus morreu em seu lugar para sofrer a pena que você deveria sofrer no lago de fogo por toda a eternidade. Ele substituiu você no juízo, ele morreu ali, ele ressuscitou e agora todo aquele que crê nele como Salvador recebe a vida eterna, de graça. A lepra, ela deixa a pessoa insensível à dor. Por isso o leproso acaba se ferindo o tempo todo sem perceber. Um simples sapato apertado pode causar uma ferida grave e sem que o leproso perceba isso, e a infecção pode levar à amputação ou até à morte por gangrena. Exatamente como o pecado, que nos torna insensíveis e indiferentes às suas graves consequências. A Bíblia diz que com o pecado a morte entrou na criação de Deus e todos pecaram. Eu, você, todas as pessoas. A primeira coisa que o leproso desta passagem do Evangelho de Mateus faz é se ajoelhar e adorar a Jesus. Ora, isso era algo inconcebível para um judeu que desde criança aprendia que homem algum devia ser adorado, só Deus. Mas aquele homem, Jesus, era Deus ali na frente dele. Se você quer ser perdoado, quer ser purificado de seus pecados, comece reconhecendo quem Jesus realmente é, Deus manifestado em carne. Depois faça como o leproso fez. Peça para ele purificar você de seus pecados. Quando o leproso pede por purificação, Jesus faz algo inconcebível também na religião judaica. Ele toca o leproso, ele põe a mão no leproso. No judaísmo, quem tocasse um leproso era contaminado, recebia no seu corpo a lepra do enfermo. Jesus fez isso por mim e por você na cruz. Ele não apenas nos tocou, mas ele recebeu sobre o seu corpo todos os nossos pecados e morreu e ressuscitou para nos purificar. Se você espera de Deus algum milagre, comece por este. Reconheça-se impuro, enfermo, pecador e peça por purificação. Reconheça que Jesus é Deus. Prostre-se diante dele. Confesse seus pecados a ele. Peça perdão, peça salvação. Ele quer salvar. E ele vai tratar de você como tratou com o leproso. Mesmo que você não o veja e nem sinta qualquer coisa, ele irá tocar você mesmo assim. Como aconteceu com o servo do centurião romano. Ele não viu Jesus, não sentiu o seu toque e mesmo assim foi curado à distância. Mas esse é o assunto dos próximos 3 minutos.